Aproveitando agora, gente, mais um bloco com a Roseli, apresentadora, porque a Roseli também ela tem assim uma gama muito grande de conhecimento sobre DNA, sobre tudo. Eu como passei por essa crise de perda da minha irmã esses dias, que não está fácil, né? Não tem um mês ainda. Ela ficou doente, dia 25, dia 26. Dia 27, ela foi sepultada. Essa dor, essa separação, não é fácil. É uma separação dolorida. Então, tem gente que quando acontece essa separação, ela fica chamando a pessoa e ela fica assim pedindo as coisas para a pessoa. Às vezes a pessoa nem alcançou a luz, porque cada religião entende de uma maneira essa nossa partida. Não quero discutir isso, mas eu acredito, Darcy Martins, que esse chamado, se eu ficar chamando minha irmã agora, lidando com ela de uma forma diferente do que vai, né? Vai com Deus, vai para a luz, é a melhor forma. E ela tem muito conhecimento sobre isso. Roseli, mais uma vez você aqui no nosso programa, aproveitando um segundo bloco para você, porque você tem muita bagagem, nós precisamos passar bons conteúdos para os nossos internautas, como todos passam, mas você é excepcional agora nessa área da terapia. Sim. Como que você trataria esse momento que eu estou passando agora? O que as pessoas, quais as dicas que você dá? Então, primeiro, com muito respeito à sua dor, né? Você que está em casa, agradecendo, né, a oportunidade de passar com muita amorosidade, tá? As informações, com muita responsabilidade. Então, Darcy, é um momento muito difícil para todos nós, quando existe essa perda, mas, em primeiro lugar, é necessário viver o luto, sim. Faz parte viver o luto, sofrer. O que a gente tem que ter, né, muito claro, é que apesar de ser uma dor, nós somos impotentes, tá? Para qualquer modificação referente a isto. Então, quando eu consigo ter um conhecimento que, primeiro, independente de como é feita essa passagem, é o plano de Deus. Se eu tenho uma crença, nós vamos orar, né? Nós vamos sim nos permitir a sentir a saudade, o choro, mas nós nunca podemos questionar o plano de Deus, do divino Criador, que pode ter o nome que se dê, mas é quem? Né? O Criador de tudo o que há. De todas as coisas. Sim. Não tem desculpa, né? Você quer dizer que isso não tem desculpa? A morte não tem desculpa. Não tem, e assim, é o único que dá vida e recolhe a vida, é Deus. Quando a gente entra em desespero, automaticamente a gente fica sangrando mais, porque a gente também perdeu a fé na proposta que Deus tinha para com aquela pessoa e indiretamente para com os seus queridos que ficaram, né? Sim. Então, como a gente pode minimizar tudo isso? Primeiro, tendo fé nas propostas do Divino Criador. Segundo, quando uma pessoa vai repentinamente, Deus está livrando certamente de um percalço maior lá na frente. Sim. Né? Então a gente costuma entender que a pessoa que vai repentinamente é que ela já cumpriu a missão dela. A missão. E naquele momento, se ela não volta à casa do pai, ela poderia sair fora por algum motivo. Então Deus cumpriu o seu papel, volta para a casa do pai. O que nós, para esta pessoa que vai muito repentinamente, jovem, às vezes a pessoa vem e vive segundos. Então ela só
fez um acordo e ela só precisava daqueles segundos. Então isso não tem a ver que a mãe não fez uma boa gestação, que não deu sorte, ó vida, ó céus, não, né? A pessoa tem aquela proposta com Deus de vir e cumprir. De repente, se naquele momento do retorno ao Pai, ela insiste em ficar, ela pode ficar, mas ela pode nascer uma pessoa com muitos problemas. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que o primeiro acalento para esse momento é a gente acreditar fiamente nas promessas do Senhor. Deus não dá para Pedro o que é de Maria. Entendi. Tudo no seu momento e para a sua pessoa. Então é duro falar em morte, mas a gente tem que esperar tranquilamente porque é a coisa mais certa. É a única certeza, né? Uma outra situação, às vezes a pessoa está muito sofrida, Darcy, e a pessoa não para de falar naquele assunto. No nome dela. E aí o que acontece, né? Você acaba mandando uma energia de não aceitação. E como leva um tempo, a gente pode vir falar de uma outra proposta de vidas passadas, de realmente essa parte mais espiritual, essa parte mais de nascimento e morte, mas num tema só deste. Então, quando a gente não aceita isso, a gente fica emanando energia para a pessoa. Ainda que essa energia não é da pessoa física, matéria, é uma energia de morte. Sim. E aí repete-se o ciclo. A gente não sabe que o pensamento é tudo? Se eu só penso em uma pessoa que já não está mais corpo matéria comigo, se eu repito o nome desta pessoa, eu posso até me permitir sentir a emoção. Mas se eu repito várias vezes a história da pessoa com o nome da pessoa, eu acabo trazendo para mim. Né? Então nós falamos um pouquinho fora do ar, quando tem uma família que vem num sistema e repete o padrão. Então um adoeceu e o outro repetiu, vai repetindo esse padrão. É karma? Não. Deus nunca é vingativo. Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Ele não vai dar karmas, jamais. Ele, na realidade, dá o livre-arbítrio para o nosso pensamento. Se eu ficar remoendo no sistema familiar, e a gente vem um dia para falar sobre sistema familiar aqui também, que eu sou consteladora, você traz como se fosse uma honra ao sofrimento do outro. Ele teve uma doença e partiu tão cedo, então você põe aquilo como um karma e traz isso para o seu corpo físico, matéria, e se aconteceu dentro do pensamento, não tem como não acontecer no corpo, matéria. Nossa. Então, dicas. Voltou para a casa do pai, que é a nossa única, vai ser a nossa última viagem, não tem por onde, não importa idade, vamos acreditar na proposta de Deus, né, do Divino Criador. Não fale de maneira nenhuma o nome desta pessoa por pelo menos aí uns 9 meses. Entendi. E aí eu vou um dia voltar e falar sobre numerologia. Por que 9, né? Porque 3 é um número mágico, então 3 vezes 3, 9. Entendi. Né? Então tem algumas situações que são muito específicas e a gente vai trazer cada tema. E você de casa quer sugerir tema, também manda um informe e a gente vai te ajudar. Então não vamos repetir várias vezes o nome do nosso ente querido. Bateu o desespero, vamos respeitar, mas vamos elevar uma prece, né? E direcionar aquela energia que já não está mais entre nós. Exatamente. Para um bom caminho. Siga no avante, meu irmão, meu marido, eu passei por essa situação. Siga no avante, encontre um caminho de luz e retorne à casa do Pai. Exatamente. E você sabe que tem pessoas que eu conheço, amigas minhas. Eu estou pedindo tanto para o meu pai me ajudar. Eu não sei se está certo. Na minha concepção, essa teoria não está certa. A pessoa faleceu e ela está pedindo para o pai. Então,
eu, Darcy Martins, acho que se a pessoa ainda não tem luz para ela poder te ajudar, não tem como você pedir, você vai atrapalhar. Você concorda com isso, não concorda? É uma fala muito bacana, né? Porque assim, a pessoa que já fez a passagem, a pessoa nada sabe. A pessoa não é, por mais que a gente tenha aqui o pai, isso nunca vai mudar, ela já não é mais o nosso pai, ela volta a ser a energia. Ela é um ectoplasma e isso não existe mais essa emoção. Então, se ela realmente não tem ainda um entendimento, ela não vai entender que é o meu filho, o meu marido, ela simplesmente vai ouvir um chamado. E aí é uma fala forte, porque quando a gente chama, ainda que para pedir uma ajuda, ele não tem mais essa conexão, ele já é só um ectoplasma, tá? Ele não consegue te atender como pai. Depois de uma certa evolução, ele pode se tornar um ectoplasma de apoio, vamos dizer, né? Uma divindade de apoio, mas isso ele vai precisar ter o quê? Né? Um estudo e um conhecimento e depois voltar. E aí ele vai voltar como uma base de apoio, mas não direcionada especificamente a quem chama. Sim. Tá? Eu psicografo na casa espírita e nunca é daqui, o telefone só toca de lá para cá, daqui para lá não. E aí, muitas vezes, pela voz, a gente traz os algozes, né? A gente traz as energias densas daquelas pessoas que não entenderam e não aceitaram a vontade de Deus e que estão como energia ao nosso redor. Você viu? Então, muitas pessoas trazem obsessores, tá? Entendi. Por falta de conhecimento. Eu posso pedir para o meu papai? Claro que eu posso, mas eu vou pedir como? Devoção das almas. Exatamente. E eu uso a palavra alma e talvez uma vela, né, uma luz, uma oração, não é porque a alma é a alma que está lá. Mas por quê? Porque já não está entre nós e porque quando eu tenho uma base de fala ou uma base de uma vela, de uma luz, eu tenho mais fé. E é a nossa fé que vai nos direcionar ao superior. Entendi. Tá? Sabe por que eu falo isso? Eu vou contar uma história rápida que a gente está fazendo um bate-papo aqui. Meu pai tinha uma irmã, várias irmãs, claro, como eu tinha, que já se foram. E meu pai tem 2 irmãs vivas ainda, certo? É um motivo de muito orgulho para a gente. Essa minha tia, ela sofreu muito e veio a falecer com uma septicemia também, problema de rim. E a minha irmã é a filhada dela, era afilhada. E muito ligada, a minha tia, muito ligada. A minha irmã mora em São Paulo. Eu vinha passear aqui na minha irmã, e a casa dela não é tão grande. Ela falou, você dorme no sofá, sofá-cama, eu dormia na sala. E ela dormia no quarto do lado de lá. E eu, dormindo, eu escutava bater a tecla da luz, tec, tec, sabe, batia. Aí, outra hora, eu escutava bater a geladeira, a porta da geladeira. Eu levantava, chamava pelo marido dela, que já faleceu. Benedito, se levantou, que estava sempre de pé, tomando água. Benedito, Benedito, nada de Benedito. Isso continua por várias vezes que eu estive aqui na casa dela em São Paulo. Essa pisada, ela mancava por causa do rim, essa pisada no chão, eu ouvia arrastando o chinelinho, tec na geladeira, a porta da geladeira é a tecla da luz. E eu tenho uma terapeuta que ela me atende desde que eu tinha 30 anos. É uma terapeuta muito evoluída, acho que você... Norma, né? É a Norma. Já conheço, as boas a gente conhece. E eu vim para a Norma, um beijo no seu coração, Norma, que eu te adoro, te amo muito, você é uma irmã que eu tenho. Um irmão, uma mãe, tudo. E ela nunca ela tinha visto a minha tia, nem conhecia minha irmã. Aí ela falou que eu estava vindo na casa da minha irmã, eu estava dormindo à noite por causa da tecla que batia, por causa do chinelo que arrastava e a porta da geladeira. Falou, a sua irmã, que ela nem conhecia minha irmã, a sua irmã, que é afilhada da
tua tia, a sua irmã está pedindo ajuda para ela. Todas as vezes que ela entra em dificuldade, ela pede ajuda, pede ajuda. E o que acontece? Ela não está deixando ela evoluir. Ela está ali, naquele reduto, querendo ajudar, só que ela está atrapalhando e sua irmã está atrapalhando ela. Você acredita? Então, eu acredito certamente, mas não acredito mais que ela sabe que é a tua irmã que está pedindo ajuda, porque quando a gente sai do corpo matéria, a gente só fica com lembranças de células, moléculas, que é o nosso DNA, tá? Só que ela viveu, ela foi amada, então, por quê? Se ela lembrasse, ela assustaria, né? Se ela tivesse como. Então, Tautec, ela assustaria, a gente não assusta quem ama, a gente não tira o conforto. Então, é isto, ela não pode expandir, ela não sabe mais como ajudar, porque ela ainda não foi para a aulinha, ela não foi expandir, porque ela está presa, ela está sendo chamada, e aí ela fica em sofrimento, exatamente, né? Tentando atender aquele chamado de qualquer forma. Tá? É uma fala muito profunda, tá? E vou fazer um convite, posso? Pode. Todas as pessoas, tá, têm um propósito feito com Deus quando a gente vem aqui. Então, eu escolho meu pai, eu escolho minha mãe, meu pai me aceita, minha mãe me aceita, eu escolho meu irmão. Então, assim, existe um combinado divino. Ai, mas meu filho é assim, minha família é assim. Nós escolhemos e aceitamos aquilo para um propósito. Chico falava muito, e tem algumas falas na Bíblia que eu poderia até provar que dá na mesma. Por que acontece isso na minha família? Não é o porquê, para quê? Para quê? Cumprirmos o acordo. Então, se você neste momento não consegue entender, tá? A gente faz um trabalho muito específico, muito personalizado, chamado anamnese quântica. Quântico é o que não é palpável. Tá? As pessoas que entrarem em contato com a TV Tudo, e através da TV Tudo, a gente vai fazer assim, um trabalho muito bacana para as 10 primeiras pessoas que entrarem em contato, a gente vai fazer isso graciosamente. Que ótimo. Porque lá sai salmo para você ler, lá sai a água. Então, eu posso falar o telefone para perguntar? Claro. Ó, 985402885. Vocês ligando para a gente, você já tem, então, esse contato com a Roseli, que ela também tem o dela. Fala o seu, Roseli. 119-5468-4680. Lá no Instagram, pode deixar sua dúvida, seu contato que a gente fala. Integrando Roseli com Y, Camas com K. Aí, gente, então 11 985 40 28 85. O que você vai fazer mesmo para as 10 primeiras? Anamnese quântica. Anamnese quântica, uma avaliação quântica. É muito personalizada, é muito profundo. E mais, se você tem interesse nas palestras do sutil, dos corpos etéricos, vamos marcar, mostra o seu interesse através das nossas redes sociais, aqui mesmo através da competência, da habilidade da Darcy, nós vamos fazer um evento, uma palestra direcionada para esta fala mais sutil, se você tem essa necessidade. Isso, gente, é muito bom. Se você, nesse mundo, nesse contexto que estamos vivendo agora, você não tem o apoio terapêutico, não tem palestras, não tem ajuda, é muito sofrido. Quanto mais você entende dessa transferência, dessa subida para o céu, né, dessa passagem que estamos aqui, nós somos de passagem, é muito difícil a gente viver assim em desarmonia, né, Roseli? Em desarmonia. Sim. Eu falo assim, eu procuro dar amor até para quem me odeia. Por quê? Esse é o meu objetivo para lá. Cada um dá o que tem no coração. Dá o que tem no coração. Eu procuro dar amor com muita gratidão ainda. Então, você falou o seu telefone, falou tudo. E só mais rapidinho para você, se realmente está com barulho, está muito denso, copinho com água e sal, atrás do vaso sanitário. No outro dia, joga no vaso da descarga. Vamos limpando. Quer saber de mais?
tirou o que está salgado, vem com a gente para as terapias que a gente vai dar o que fica doce. Não é isso, Darcy? Exatamente. Vem com a gente sempre. Vem com a gente. Cada programa é uma coisa boa para você. Um beijo, Exato. obrigada. Beijão.